Olá, seja bem-vindo ao canal do Psicoefeito. Nesta nova série de vídeos eu vou trazer-te aqui uma outra dinâmica, isto é, vou falar contigo vou fazer reações a filmes, a séries que toquem com a área da psicologia e também uma outra área chamada psicologia política. Isto é, não vou tornar o canal num canal político, mas vou trazer-te aqui alguns conceitos muito importantes que se têm ouvido muito na nossa sociedade e que por vezes são mal explicados ou pelo menos não chegam a tantas pessoas. E o objetivo com o canal é de facto chegar à psicologia, lá está, por uma psicologia mais próxima, que esse é o lema do Psicoefeito. E desde já quero agradecer o facto de estares aí. Se fizer sentido para ti, coloca um gosto, segue o meu canal que eu irei pôr aqui o conteúdo para te acrescentar valor. Muito obrigado por estares desse lado. Hoje trago-te aqui uma opinião e uma reação a um filme que eu ouvi, vamos lhe chamar mais um documentário, que está na Netflix. Espero que um dia venha para o público no geral, para todas as pessoas verem, porque tem informações muito importantes. Chama-se Os Segredos da Alimentação. Deixa-me só pôr aí para tu veres. Ok. Os Segredos da Alimentação é um documentário que saiu este ano e fala sobre um tema que é muito querido aqui no Psicoefeito. Desde o final do meu percurso académico que tenho mergulhado muito nesta relação entre cérebro e os intestinos, também conhecidos pelo segundo cérebro. E muito interessantemente, o documentário está muito bem feito, é muito simples, de fácil percepção e transmite-nos muita informação. Alguma delas nós já, de certa forma, ouvimos no nosso dia-a-dia. Mas nunca é demais reforçar esta ideia. Há, de facto, uma relação direta entre o cérebro e aquilo que comemos. Isto é, o organismo, como um todo, há uma influência direta naquilo que comemos depois na nossa disposição como seres humanos. A nível da regulação das emoções, a nível do stress e a nível também da função intestinal. Okay? O que é que se notou ao nível destes anos? Os estudos apontam para que quem come comida mais industrializada, isto é, aquela comida mais fast food, é aquela que se compra e depois chega-se a casa e aquece, o que se verifica é que quem come mais fast food são pessoas que têm tendencialmente um maior nível de stress e também maiores níveis de ansiedade e uma propensão maior para sintomatologia depressiva. Porém, os estudos mais recentes apontam para um aumento de doenças crónicas, como a obesidade, a diabetes, a intolerância alimentar, algumas alergias alimentares também e a hipertensão. Ora, quando pensamos nestas doenças, nós pensamos sempre que estará 100% relacionado com a nossa alimentação. Os estudos dizem-nos que está relacionada, mas nunca vincula um número. Porquê? Porque também está uma predisposição genética para tal. Há uma coisa que todos nós temos a nível intestinal, que chama-se o microbioma, ou a microbiota intestinal. O microbioma industrializado, que é isso que eles abordam neste documentário, está associado, como eu te disse há pouco, só para reforçar, a comidas rápidas e industrializadas, que fazem mal ao nosso organismo, fazendo piores digestões e estando também muito associado, depois, a nível da libertação pelos excrementos, a problemas que se fazem as análises com as fezes e etc. Tudo isto está relacionado, portanto, toda esta digestão está relacionada com o cérebro. E porquê? Já deves ter ouvido falar numa hormona ou num neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina é conhecida pela hormona da felicidade. E entre 60% a 70%, números mais ou menos exatos, entre 60% a 70% é produzida precisamente nos intestinos.
O que é que isto nos revela? Que quanto melhor for a alimentação, ou seja, quanto mais adequada for a alimentação, mais níveis de serotonina estarão disponíveis depois no sistema nervoso central. Se quiseres, uma ligação, um eixo direto entre os nossos intestinos e o sistema nervoso central, o cérebro. Que também podemos colocar aqui uma outra questão, depois iremos falar no outro vídeo, na importância do nervo vago, que é o maior nervo do nosso sistema nervoso, ou se quiseres, do nosso organismo no seu todo, tem a sua origem precisamente no cérebro e que depois tem várias terminações nervosas, como no coração, no pâncreas, no baço, nos pulmões e nos intestinos. Outro fator muito importante é a microbiota intestinal. A microbiota é a parte de dentro do intestino que faz a absorção dos nutrientes, das vitaminas, daquilo que nós nos alimentamos. E o que se tem verificado é que pessoas com uma deficiente microbiota, tanto que têm poucas bactérias intestinais, são pessoas que têm uma maior probabilidade do aparecimento de fatores psicológicos como aqueles que eu te referi há pouco, como o stress, como a depressão, maiores níveis de ansiedade e depois todas aquelas doenças associadas também à hipertensão, a diabetes, intolerância alimentar, alergias alimentares. O fator que mais me incentivou a fazer este vídeo contigo é precisamente da relação direta. É que aqui há uns anos atrás, se calhar aqui há 20 ou há 30 anos, começou-se a explorar isso e achava-se que era uma relação indireta. Mas não. É uma relação direta mesmo com aquilo que comemos e também com o nosso organismo. Obviamente, depois há aqui outros fatores muito importantes a realçar. Um deles, o genético. De facto, há pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, que muitas vezes comem muitas gorduras, mas que não engordam. Ou seja, não criam acumulação de gordura, ou o também chamado tecido adiposo. Porém, há outras pessoas que não criam tanto e ficam, vamos lhe dizer, magras, mas comem muita gordura ou muita comida industrializada, porque não é a gordura que faz mal. Por exemplo, o azeite é das melhores gorduras que nós podemos comer, nomeadamente na dieta mediterrânica, que é muito rica no azeite, de facto uma das melhores dietas para nós. Não sei se só para nós que somos latinos, mas eu creio que para o humano no geral, mas dava-te o exemplo do azeite. O azeite é uma gordura, mas é uma gordura saudável. Porém, o azeite não deve de ser fervido. O azeite deve ser servido no prato, numa salada e ingerido de forma natural. Porque quando ele é fervido, ele perde as propriedades que ele tem, que são muito benéficas, como eu te dizia, ao ser humano. Porquê? Porque tem uma quantidade de nutrientes que são também indispensáveis para o funcionamento regular do nosso organismo. Depois, como eu te disse, a relação entre as doenças crónicas mas também com os problemas psicológicos, a alimentação tem aqui um papel fundamental. Então, se calhar, uma das perguntas que eu te deixo para tu responderes, e depois, se quiseres, podes-me contactar e podemos discutir esse assunto, se for esse o caso. Uma das perguntas que eu gostava de te colocar é: que tipo de alimentação é que tu tens? Dividindo nas cores, o branco, o verde, o vermelho, mais associada mais a carnes vermelhas, ou carne de porco, por exemplo, comes os tipos de alimentos comes de que maior cor? Por exemplo, comes muitos legumes ou leguminosas, são fundamentais para uma excelente microbiota intestinal, que faz, ou seja, ajuda na função digestiva. Estás-te a alimentar com mais proteína e menos hidratos? Tens um equilíbrio na tua alimentação? Que tipo de alimentos é que tu ingeres? São alimentos que tu cultivas, que tu sabes que mesmo comprando, que é de uma agricultura tendencialmente mais biológica e menos industrializada? Todos estes fatores são fundamentais. Então, porquê é que um psicólogo se interessaria por isto? Porque uma das grandes
queixas que eu tenho nas minhas consultas é precisamente associada à alimentação. Ou seja, muitas pessoas tomam, por exemplo, antidepressivos. E o antidepressivo, normalmente, quase todos eles, era o que eu queria dizer, têm uma coisa que se chama inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Isto é, há uma função no medicamento que bloqueia a recaptação no sistema nervoso central, na ligação entre dois neurónios, chamada a fenda sináptica, que inibe a recaptação para o corpo, como que reciclar essa mesma serotonina que não foi aproveitada pelos receptores. Ora, esses antidepressivos fazem um bloqueio nessa recaptação, deixando na fenda sináptica mais serotonina disponível para quando aquela que está nos receptores for totalmente usada pelo organismo e esse receptor ficar livre, a molécula de serotonina encaixa no receptor específico da serotonina, produzindo o efeito de uma estabilização de humor, por isso é que é conhecida pela hormona da felicidade. O que é que se verifica? É que muitas pessoas tomam, de facto, os antidepressivos, porém têm uma alimentação desregulada, ou seja, o que faz criar menos serotonina. Então, no sistema nervoso central vai existir menos serotonina. Coloca-se uma questão que é: será que está a fazer a função que devia, vamos lhe pôr assim, a 100% daquele antidepressivo com uma alimentação que é desregulada? No meu entender e no entender dos estudos, não está. Ou seja, o antidepressivo faz efeito, mas não faz o efeito que era suposto fazer, de uma forma mais intensa, de uma forma, se quiseres, precisamente para isso que ele foi criado. Então, o impacto que tem é menor se a alimentação for desregulada. Quanto melhor for essa alimentação, em cada um de nós, mais impacto tem a medicação, esta especificamente, dos antidepressivos. Em suma, eu por acaso até tenho um artigo que já publiquei há muitos anos, da relação entre, eu chamei-lhe a importância do segundo cérebro. E esta via de dois sentidos, ela não tem portagens, não é? Hoje em dia está muito na moda falarmos de portagens por causa de uma questão política, mas no nosso corpo não há portagens, não há scudos, não. Há uma via de dois sentidos que está sempre livre para circulação. Se o cérebro pede, digamos assim, serotonina, por exemplo, que é uma hormona que me diz muito, como já percebestes. Se o cérebro pede serotonina e o intestino não produz, não é o único, mas é o que mais produz, em maior quantidade. Se o intestino não tem uma alimentação saudável para produzir uma maior quantidade de serotonina, então aquela via está muito movimentada do cérebro para os intestinos, mas com um pouco movimento dos intestinos para o cérebro. Então estamos a desaproveitar o que o nosso organismo tem. Neste sentido, quero-te, mais uma vez, reforçar para, se puderes, ver os segredos da alimentação, para que tu percebas a importância que tem. Estão lá retratos muito interessantes e aqui estarei para te trazer mais informação sobre documentários, filmes, introdução de outras questões que tenham a ver diretamente com a psicologia, como é o caso da psicologia política. E quero-te agradecer, pedir-te para colocares um gosto se fizesse sentido, para comentares, para partilhares. E obrigado por estares desse lado. Vamos continuar a fazer Psicoefeito. Até à próxima.